Jesus Cristo nos chama de volta à vida, a todos nós. Vamos acompanhar Jesus em 2 encontros vivificadores, com uma mulher doente há 12 anos e com uma menina que havia morrido, e ela tinha 12 anos. Jesus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Conforme o Novo Testamento, durante seu ministério, o Senhor chamou de volta à vida 3 mortos. O filho da viúva de Naim, sobre o qual já refletimos, a filha de Jairo e Lázaro. A ressurreição da filha de Jairo nos é contada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos refletir a partir de Marcos, sempre tão conciso, e aqui tão rico e profundo. Em Marcos, o mistério do reino transparece no poder que Jesus exerce em favor dos discípulos e do povo, sobretudo em favor dos excluídos e dos marginalizados. Contar como Jesus agiu em favor dessas 2 mulheres terá sido uma grande ajuda para superar a tensão existente entre os judeus convertidos e os pagãos convertidos por volta dos anos 70 da nossa era, nas comunidades cristãs para as quais Marcos escreve. Os convertidos que vinham do judaísmo continuavam fiéis às observâncias das normas de pureza da sua cultura. Era para eles difícil conviver com os gentios convertidos, por acharem que estes viviam na impureza. Jesus não se preocupa com essas questões rituais, mas prioriza a vida. E Jairo vem até Jesus e arrisca sua reputação ao aproximar-se do Mestre. E mais, Jairo prostra-se diante dele, num gesto de desespero, de reverência e submissão. Aos pés de Jesus, conta que a sua filha está à morte. E por essa atitude percebemos a gravidade da doença da menina. Pediu-lhe que fosse até a sua casa e impusesse as mãos sobre a sua filhinha. Jesus curava de várias formas e até mesmo à distância. No entanto, a imposição das mãos é relatado algumas vezes no Evangelho. De acordo com muitas pesquisas, na imposição das mãos acontece uma transferência de energia, o que também deduzimos no relato da cura da mulher doente, em que o próprio Jesus diz ter saído poder de si. Em todo momento, a fé de Jairo é sublinhada. Parece ter plena confiança que se Jesus tocasse sua pequena filha, ela viveria. Jesus compreende Jairo, sua dor, sua esperança, e se dispõe a acompanhá-lo até a casa onde ela estava. Uma grande multidão seguia Jesus e o apertava. Então a jornada rumo à casa de Jairo é interrompida. Temos aqui um relato dentro de outro relato. Os 2 contam de mulheres a quem Jesus traz de volta à vida, ainda que de formas diferentes. Na multidão estava uma mulher que sofria com um tipo de hemorragia constante. Os 12 anos da doença da mulher e a idade da menina são o primeiro elo que une os 2 relatos. A fé da mulher e a fé de Jairo, o outro elo. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal, diz Jesus. Jesus anuncia as boas notícias de cura para aquela mulher, ao mesmo tempo em que os mensageiros da casa de Jairo traziam as más notícias sobre a pequena. Ela havia acabado de falecer. A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Sob essa perspectiva, parecia até que a interrupção da mulher havia cortado as chances de vida da filha de Jairo. Jesus não deu importância ao que os mensageiros disseram. Ao contrário, confortou o chefe da sinagoga, dizendo: não temas,
crê somente. E retoma o seu caminho, apesar da má notícia. Assim, despede a multidão e os discípulos, com exceção de Pedro, Tiago e João. Ao chegar à casa de Jairo, Jesus viu as pessoas que reuniam alvoroçadas e pranteavam muito. A falta de sinceridade desses é revelada na expressão usada e pela mudança repentina do pranto à zombaria, quando Jesus anuncia que a menina apenas dormia. Sobre Lázaro, Jesus disse o mesmo, mas depois deixou bem claro que ele morreu. A declaração de Jesus era uma revelação do acontecimento extraordinário que estava por vir. Por isso questionou as pessoas que choravam. Aos olhos humanos, aquela era uma ocasião de lamento e tristeza, mas aos olhos do Filho de Deus, aquela era uma ocasião de grande júbilo. A menina havia de despertar da morte. Aquelas pessoas desprezaram as palavras de Jesus porque não partilhavam da fé de Jairo, o pai. Depois de ordenar que as pessoas que ali pranteavam se retirassem, Jesus entra no quarto onde está a menina e, juntamente com o pai e a mãe e os 3 discípulos. Temos aqui 7 pessoas, o número perfeito. Jesus toma a menina pela mão e isso significou que Jesus tocou num cadáver e tornara-se, por isso, impuro, conforme a lei judaica. Tal como a mulher com a hemorragia, um pouco antes, quando tocou nas vestes de Jesus. Mas em Jesus, a compreensão da lei e da vontade de Deus é revelada em sua verdade. Ao tocá-la, Jesus transmite a vida e resgata a menina como criatura digna, criada à imagem e semelhança de Deus. E ordena em aramaico, língua que a menina certamente falava: Talita cumi, menina, levanta-te. Ela levanta-se e pôs-se a andar. Ao dizer que lhe tragam comida, percebemos ainda a preocupação de Jesus com as necessidades básicas do ser humano, na sua integralidade. A ressurreição da filha de Jairo aponta claramente para a divindade de Cristo. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte, ainda que seja uma ressurreição nesta vida e não a definitiva. Todas as narrativas de mortos que voltaram à vida nas Escrituras foi num contexto de grande intercessão e súplica. Mas em Jesus foi diferente. Bastou o Senhor dar uma ordem. Ao filho da viúva de Naim, disse: levanta-te. A filha de Jairo disse: menina, levanta-te. A Lázaro disse: Lázaro, sai para fora. Em Jairo e na mulher com a hemorragia encontramos grande fé quando tudo apontava para o contrário do que desejavam. Jairo preferiu dar ouvidos a Jesus e não aos mensageiros que vieram da sua casa e anunciavam a morte. E recebeu com fé as palavras de conforto e encorajamento. Não temas, crê somente. Outro elo nas narrativas da mulher e da menina. A mulher não parecia ter um homem que por ela rogasse. Ao procurar Jesus e perceber-se curada após ter tocado nas suas vestes, Jesus a chama de filha. Filha, tua fé te salvou. A filha de Jairo tem um pai que por ela suplica. A ela Jesus chama de menina. Menina, levanta-te. E a palavra Talita pode ainda significar irmãzinha. A boa nova de Deus, a novidade do reino, aparece de modo significativo no relacionamento de Jesus com as mulheres, aqui em Marcos. Naquela cultura religiosa, a mulher era marginalizada e excluída da vida em comunidade e da participação na sinagoga pela lei da pureza conforme Levítico. Pela lei,
As mulheres estavam em constante situação de submissão e impureza pelo simples fato de serem mães e nos processos naturais por serem mulheres. A hemorragia da mulher que tocou nas vestes de Jesus fazia com que permanecesse impura, impossibilitada de tocar em qualquer coisa sagrada ou de entrar no templo durante todo o tempo que durasse a enfermidade. Essas normas e leis tornavam insuportável a vida diária, em casa ou em comunidade. Por isso, a cura da mulher com hemorragia há 12 anos terá sido um sinal muito importante para as comunidades que receberam o Evangelho, de acordo com Marcos. Mostrava a possibilidade de um novo relacionamento com Deus através de Jesus, que colocava as mulheres em pé, de igualdade, integradas à comunidade. Esta mulher ousou desobedecer à lei da pureza tocando em Jesus, pois acreditou na força de vida nele presente. Ao deixar-se tocar pela mulher que sofria a hemorragia e ao tocar a menina morta, Jesus também está a desobedecer à lei da pureza, à lei ritual. Mas Ele quer que as mulheres se levantem, ressuscitem, fiquem de pé e participem da nova comunidade com toda a dignidade. Jesus continua a ser a esperança dos que vivem sem esperança. Crês nisto também?